Esta é a quarta parte do estudo. Onde estamos? Debaixo da lei ou debaixo da graça? A lei dá vida ao pecado e nos mata. Vamos ver. Romanos 7:9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Quando é que eu morri? Quando o mandamento veio. O pecado reviveu e eu morri. Isso quer dizer o quê? Que antes da lei, o pecado estava morto. Mas quando a lei veio, o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Apóstolo Paulo falando. Então, enquanto não tinha lei, não existia lei, ele estava vivo. Vivo para Deus. Mas quando veio a lei, o mandamento, o pecado reviveu e ele morreu. Morreu por quê? Vamos entender. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida. Olha aí. Porque quando vivia sem a lei, ele não tinha conhecimento do mandamento. Mas quando ele tomou conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida. E aí o que aconteceu? Quando o pecado ganhou vida, ele morreu. Por quê? Porque não conseguiu cumprir o mandamento. Ninguém consegue. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. Olha, os mandamentos da lei, não é a nossa lei, mas a lei de Deus. Eles, em vez de trazer vida, trouxeram em vez disso morte. Bem, se os mandamentos tivessem trazido vida, Jesus Cristo não teria a necessidade de vir morrer numa cruz em nosso lugar. Ter passado todo aquele sofrimento, por todo aquele sofrimento que ele passou, se através dos mandamentos a gente já cumprir, seria salvo. Mas ninguém conseguia cumprir os mandamentos, era somente para mostrar que éramos e somos, através dos mandamentos, nos mostra que somos pecadores. Nós não conseguimos cumpri-lo. Por isso que Jesus teve que vir e morrer em nosso lugar, para nos dar a justificação diante de Deus pela fé no que ele fez e não pelo cumprimento dos mandamentos. Olha aí. E eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, mas não trouxeram. Trouxeram em vez disso morte. Por quê? Porque o homem não consegue cumpri-los. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou. Olha, o pecado nos engana. Nos engana. Através dos mandamentos. E faz uso para nos matar. O pecado faz uso dos mandamentos para nos matar. Quando nós estamos tentando cumprir os mandamentos, nós somos enganados pelo pecado, achando que vamos cumprir. Não, agora eu consigo, agora eu vou fazer. Não, agora nunca mais eu vou praticar esse pecado. 3 dias, 4 dias depois está fazendo a mesma coisa. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou. E fez uso deles para me matar. O pecado faz uso dos mandamentos de Deus para nos matar. É o que está escrito. Quer dizer, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, eu morri. Quem dá vida ao pecado é a lei, é o mandamento. O pecado reviveu e eu morri. O pecado reviveu, quer dizer, o pecado estava morto quando ele vivia sem a lei. Mas quando a lei veio, o pecado reviveu. Quer dizer, passou a ter vida o pecado. E em compensação, quem morre somos nós quando tentamos viver através, e eu morri através dos mandamentos. Pela lei somos derrotados. Romanos 7:22, o apóstolo Paulo está a falar. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Quando é que a gente tem prazer na lei de Deus? Quando é que temos prazer na lei de Deus? Onde é? No nosso homem interior. Segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Segundo a nossa mente, a nossa consciência, nós temos prazer na lei de Deus. Nós que somos cristãos, nós que já professamos a fé em Jesus Cristo. Porque segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Mas o que acontece? Mais vezes dos meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Mais vezes dos meus membros, outra lei, olha aí.
Segundo o homem interior, temos prazer na lei de Deus. Mas vemos nos nossos membros outra lei. Que lei é essa? Uma lei que batalha contra a lei do entendimento, porque é no entendimento que o homem tem prazer na lei de Deus, no homem interior. Mas essa lei vem e batalha contra a lei do entendimento e nos prende debaixo da lei do pecado que está nos nossos membros. O que quer dizer? Bem, por eu ter prazer na lei de Deus, no meu homem interior, na minha mente, eu procuro cumpri-la, cumprir os mandamentos. Mas vem a lei dos membros, que é outra lei, ou a outra lei, que essa lei guerreia, batalha contra a lei do meu entendimento. Que lei é essa, a lei dos membros? A lei dos desejos, a cobiça que há, o desejo, a vontade de fazer algo, está nos nossos membros. Quando alguém proíbe alguma coisa a nós seres humanos, quando nós somos proibidos de fazer algo, em nossos membros, em nosso ser carnal, na nossa natureza terrena, desperta um desejo, uma cobiça de praticar aquilo só porque é proibido. Então, essa lei dos membros, ela guerreia contra a lei do entendimento. Então, eu mesmo sabendo que é errado, eu digo, não posso fazer porque é errado. Mas vou lá e faço. Por quê? Porque essa lei dos membros, ela me prende debaixo da lei do pecado. Eu fico debaixo da lei do pecado, prisioneiro da lei do pecado. Não porque queira, mas porque ela me leva a ficar preso debaixo da lei do pecado. Porque ela vence a lei do entendimento. Por isso que nós nos tornamos derrotados quando tentamos cumprir a lei. O que Paulo diz? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bem, quando nós tentamos cumprir a lei, mesmo tendo prazer nela no entendimento, mas somos derrotados por causa da lei dos membros, nós nos sentimos o homem mais miserável da face da terra. Quem de nós não já praticou algo pecaminoso e depois de praticar, achando que era delicioso, ia ser maravilhoso, ia ser muito gostoso, aquilo, o pecado enganou de uma tal forma que mostrou que ia ser bom, mas após praticar a pessoa se sentiu miserável. Meu Deus, eu pequei de novo, eu pratiquei de novo isto, Senhor. Senhor, novamente eu pratico. Quantas pessoas não já passou por isso? Quantas? Eu passei muitas vezes, enquanto estava debaixo da lei. Miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só tem uma pessoa que pode nos livrar do corpo dessa morte. E ela já nos livrou, Jesus Cristo, quando ela deu a vida dela na cruz do Calvário. Mas por não conhecermos a palavra, por não entendermos o que está escrito, não crermos no que está escrito, mas sim em ensinamentos errôneos que recebemos, passamos a estar mortos diante de Deus porque não conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é a palavra de Deus. Eu só sou livre, liberto dessa morte, do poder do pecado em minha vida, quando eu passo a conhecer verdadeiramente a Cristo na palavra de Deus. Quando quero cumprir a lei, mais peco. Interessante, né? Quando quero cumprir a lei, mais peco. Era para ser o contrário, né? Mas vamos ver o porquê. Romanos 7,15. Porque o que faço não aprovo. Bem, Paulo estava falando aqui que estava fazendo algo que ele não aprovava. Porque o que faço não aprovo. Então era algo que não era bom. Algo que era feio, né? Algo que era contrário à vontade de Deus. Porque Paulo está falando aqui de lei e graça. Está falando aqui das coisas de Deus. Enquanto ele estava fazendo algo que não aprovava, porque não era da aprovação de Deus. Vamos ver. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. O que é que ele queria? Ele estava fazendo algo que ele não aprovava. Pois ele não estava fazendo o que queria. Mas o que aborrece, isso faço. Ele estava fazendo algo que ele não queria. Que não aprovava. Mas o que ele queria fazer, ele não conseguia. Por quê? Porque ele queria cumprir os mandamentos. Aqui está falando dos mandamentos de Deus, da lei de Deus. O Romanos 7 fala de lei e graça. Capítulo 7, Romanos, fala de lei e graça. Não só Romanos, mas toda a Bíblia. Por que o que faço não aprovo? Porque o que faço não aprovo. Ele não aprovava o que ele estava fazendo. O que é que ele estava fazendo? Nós estamos falando de pecado. Ele estava pecando, ele estava fazendo algo que ele não aprovava. Eu vou mostrar isso, biblicamente, que era pecado. Porque o que faço não aprovo. Ele não aprovava o que estava fazendo. Pois o que quer, isso não faço. Olha, quando a gente quer cumprir a lei de Deus, mas não conseguimos. Nós fazemos aquilo
que nós mesmos não aprovamos, que é descumprir os mandamentos. Mas o que aborrece esse espaço, ele estava fazendo aquilo que aborrecia ele, que ele não queria fazer. Ele não estava tendo controle sobre ele mesmo. Ele queria fazer o bem, mas estava fazendo o mal. Vamos ver. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Olha, a lei é boa. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Esse entendimento aqui, Paulo já tinha, porque o Espírito Santo já estava nele. Muitas pessoas não têm esse entendimento. Eu passei por isso. Quando eu estava me sentindo bem dentro de um templo, eu estava lá me sentindo bem, eu estava lá. Mas quando vinha a tentação e eu caía, eu pecava porque eu estava debaixo da lei, eu não entendia isso. Eu corria para o mundo, bem, se eu pequei, Deus não me quer, eu vou para o mundo logo. Já que Deus não me quer, eu vou para o mundo. Era isso que eu pensava. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ele estava entendendo, o Espírito Santo já estava dando entendimento a ele, que ele estava fazendo algo que ele não queria. Se ele estava fazendo algo que ele não queria, é porque ele não tinha controle sobre ele mesmo. Então, se ele não queria fazer, é porque ele consentia com a lei que é boa. Olha, como estamos falando de lei, estamos falando dos mandamentos. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ele consentia com a lei, que a lei é boa, mas ele não conseguia cumpri-la. É o que está escrito aqui. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nós, na realidade, nós consentimos com a lei. Nós sabemos que a lei é boa, mas nós não conseguimos cumpri-la. Vamos lá. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Olha, eu não falei que era Paulo estava pecando? Porque está falando aqui de pecado. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Mas ele teve a compreensão pelo Espírito Santo que já não era mais ele quem fazia aquilo, mas sim o pecado que habitava nele. Olha, vamos entender. Muita gente lê esse versículo e toma como base para poder pecar. Não, agora eu posso pecar, porque não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Isso te faz se condenar diante de Deus, porque o entendimento não é esse. Ele está dizendo o seguinte: portanto, não sou eu quem faz o que é errado. Ele entendeu que não era mais ele, mas sim o pecado que habitava nele. Bem, se eu estou debaixo da lei e peco porque não tenho controle sobre mim, o pecado é que me domina. Eu tenho que entender que não sou mais eu quem faz isto. Não sou mais eu que estou a pecar, mas o pecado que habita em mim. Isso me diz o quê? Que não é para mim me afastar da presença de Deus, é para mim buscar mais o conhecimento na palavra, ao ponto da palavra de Deus me libertar. Porque quem me liberta é a palavra de Deus. Nós somos libertos pela palavra de Deus. À medida que passamos a conhecê-la e a crer no que está escrito, nós passamos a ser libertos. Mas se eu, quando peco, eu me condeno a mim mesmo, porque o pecado traz condenação, e eu me jogo no mundo, vai piorar meu caso. Eu passei por isso. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Isso não dá direito a você de continuar pecando. Claro, você vai continuar pecando enquanto não compreender a palavra em espírito. Mas lhe dá a conscientização que você ainda não conhece Deus, que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, e que precisa buscar mais na palavra ao ponto de conhecê-lo para ser liberto. Porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha aí, não habita bem algum. Na nossa carne, na nossa natureza humana, porque quando fala de carne aqui, fala de natureza humana, não habita bem algum. Por isso que nós não conseguimos cumprir os mandamentos pela nossa natureza humana. É isso que eu estou a mostrar e a provar biblicamente. Ninguém consegue cumprir os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, a lei de Deus, pela nossa natureza humana, pela nossa carne, pelo nosso esforço próprio, pelo nosso caráter humano. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Se não habita bem algum, habita o quê? O mal, né? E com efeito, o querer está em mim. Olha, o querer está em nós de cumprir o mandamento. Mas não consigo realizar o bem. Olha aí, o querer está em nós de fazer o bem, de cumprir os mandamentos. Mas não consigo realizar o bem. Se o apóstolo Paulo não conseguia, imagine eu e você. Olha aí, por quê eu e você? Porque ele foi um homem totalmente selecionado por Deus e ele estava passando por essa luta. E nós que muitas vezes se dedicamos mais a perder tempo com coisas banais nesta terra do que estar buscando o conhecimento do Senhor. Vamos despertar. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na nossa natureza humana, não habita bem algum. Habita o mal. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quem está debaixo da lei não consegue realizar o bem. Isso eu provo lá em Romanos 3, está escrito sobre isso aqui. Capítulo 3 de Romanos.
Fala sobre que quem está debaixo da lei não há um justo sequer, ninguém consegue realizar o bem, ninguém pratica, ninguém conhece a Deus. Leia depois. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito o querer está em nós. Ó. O querer está em nós fazer o bem. Mas nós não conseguimos, que é cumprir os mandamentos. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É isso que Paulo está dizendo. Ele faz o que não quer. O mal que ele não quer fazer é o que ele está fazendo. O pecado que ele não quer pecar é o que ele está pecando. Por isso, ninguém consegue cumprir os mandamentos pelo seu caráter próprio. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O bem que ele queria fazer, que é cumprir os mandamentos, ele não estava conseguindo. Mas o mal que ele não queria, que era descumprir, que é pecar, ele estava fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Já li isso, né? Então acha essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando nós queremos fazer o bem, o mal está conosco. Quando nós queremos cumprir os mandamentos, nós descumprimos. Por quê? Porque se você e eu conseguirmos cumprir os mandamentos de Deus, nós vamos anular o sacrifício de Cristo. Nós vamos chegar para Deus, para o Senhor Deus, e dizer: Pai, nós não precisamos do teu filho para ser salvo. Nós cumprimos teus mandamentos. Nós cumprimos, viemos buscar aqui a tua salvação, a nossa salvação. Porque nós cumprimos teus mandamentos. Não precisei do teu filho. Tu acha que o Senhor Deus ia enviar o próprio filho para morrer na cruz do Calvário, para passar todo aquele sofrimento inutilmente, se nós conseguíssemos cumprir os mandamentos? Não vamos se deixar enganar pela religião. Ninguém consegue. Só conseguimos cumprir os mandamentos quando estamos em espírito, quando estamos na direção do Espírito Santo. E não para ser salvos, e sim porque já estamos salvos. Vou mostrar isso na continuidade desse estudo. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando nós queremos fazer o bem, o mal está conosco. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha aí. A inclinação da nossa carne, da nossa natureza humana, é inimizade contra Deus. Nós se voltamos contra Deus. Por quê? Porque a inclinação, os desejos da minha carne, da minha natureza humana, é pecar, é fazer aquilo que o mundo oferece. Pois não é sujeito à lei de Deus. Olha aqui, ó. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque não é sujeito à lei de Deus. E você vem me dizer, vocês estudiosos, que acham que estão cheios da verdade, vem me dizer que o homem tem que cumprir os mandamentos para ser salvo. Onde a Bíblia diz que nós não conseguimos porque a nossa natureza humana não se sujeita à lei de Deus, ela não se sujeita. E nem verdade pode ser de maneira nenhuma. O homem tem condições de se sujeitar à lei de Deus por vontade própria, pela capacidade humana. Porque, do contrário, anularia o sacrifício de Cristo. Não precisaríamos do que Cristo fez por nós. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ninguém consegue. Quando nós estamos na nossa carne, na inclinação da nossa carne, nós nos tornamos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós não nos sujeitamos à lei de Deus. Nós quebramos ela. Em verdade, pode ser, é o que está escrito. Não foi eu que criei a Bíblia, não foi eu que criei esse versículo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha aí, quando estamos na carne, na inclinação da nossa carne, nós não podemos agradar a Deus. Nós somos inimigos de Deus, é o que está escrito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque não se sujeitam à lei de Deus. Ninguém consegue se sujeitar à lei de Deus quando estamos na nossa inclinação carnal, quando estamos na direção do nosso eu. Nós só podemos nos inclinar a Deus quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, pela fé no que Cristo fez na cruz, pela fé em Cristo Jesus. A nossa salvação vem de Cristo e não do que eu faço, do bem que eu pratico. O bem que eu pratico vai ser obra da minha salvação quando eu já estou na graça, quando eu já estou em Cristo. Aí Cristo vai me capacitar a praticar o bem, não para a minha salvação, mas porque já vou estar salvo em Cristo, quando eu creio. Porque aqui está escrito: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando eu estou na inclinação da minha carne, eu sou inimigo de Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. Ninguém pode cumprir a lei de Deus pela carne, pela natureza humana. É o que está escrito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meu irmão, se você está na carne, se você ainda confia em você mesmo, você não está agradando a Deus.
O pecado nos mata por meio do mandamento. Romanos 7:11. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Já mostrei isso antes, mas vou continuar a mostrar. O pecado nos mata através dos mandamentos. O pecado está escrito, o pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou. Ele nos engana e faz uso dos mandamentos para nos matar. Nós somos mortos pelos mandamentos, através de quando tentamos cumpri-lo, porque achamos que temos condições, capacidade de cumpri-lo. Senhor, eu vou cumprir todos os mandamentos. Nós nos enganamos. Acabei de mostrar que não tem condições. A nossa inclinação terrena, carnal, não se sujeita à lei de Deus. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. E por meio do mandamento me matou. Meu irmão, se você está confiando na lei, confiando que você cumprindo a lei, você vai estar salvo. Você vai se salvar, que Deus lhe recebe, que você está na presença de Deus, você está apenas enganado. E está escrito. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. Você foi enganado. E por meio do mandamento, me matou. Você está morto. Se você está confiando no cumprimento da lei para ser salvo, para ser justificado, você está morto. Acorde. Sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Olha aí. Está falando de qual lei? Dos 10 mandamentos. Da lei de Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. De onde são esses mandamentos? Dos 10 mandamentos. Então o pecado se aproveita desses mandamentos para nos matar. E eu te digo uma coisa. A lei já acabou. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Cristo já veio. Então a lei já terminou. Por quê? Porque nós somos justificados quando nós cremos, para a justiça de todo aquele que crê. Então, irmãos, no próximo vídeo continuarei a mostrar sobre lei e graça. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.